boa tarde. Começa agora o Meio Dia Catarina com as principais notícias do estado para você. Lembrando que você pode fazer parte do Meio Dia Catarina enviando a sua mensagem, a sua reclamação ou sugestão de pauta. Interaja no Face, Instagram, Twitter ou pelo WhatsApp no 489-9608-7554, telefone na sua tela. É só mandar mensagem pra gente. Olha, a gente começa a edição de hoje mostrando um flagrante de imprudência. Uma caminhonete argentina foi flagrada com passageiros no compartimento de carga na BR-101 em Paulo Lopes. Olha só, a gente tem um vídeo. O vídeo do flagrante feito pela Polícia Rodoviária Federal. Foi por volta das 10 da noite de ontem na BR-101 em Paulo Lopes. Na caçamba tinham 3 passageiros, uma criança de 10 anos, uma de 12 e outra de 14 anos de idade. Elas estavam sendo levadas junto com a bagagem. O condutor foi notificado por transportar passageiros em compartimento de carga, infração gravíssima. E os ocupantes foram encaminhados a um hotel da região, onde aguardaram até que a rodoviária abrisse hoje cedo para que pudessem continuar a viagem de ônibus. Tamanho do transtorno, né? Só para registrar, segundo a Santur, nessa temporada o estado deve receber 1,5 milhão de turistas estrangeiros, sendo 80% argentinos. Venham todos, vão fazer parte da fila aí conosco, mas não venham carregando ninguém na caçamba, né? Imprudência e perigo para todos. Mais uma vez vamos falar sobre a chuva, mas dessa vez lá em Chapecó. Uma tempestade provocou alagamentos na cidade. A tempestade durou aproximadamente 30 minutos, tempo suficiente para alagar várias ruas do centro e 10 bairros do município. Em algumas casas, a água chegou a entrar nos cômodos porque o rio subiu cerca de 2 metros. De acordo com a Defesa Civil, não houve registros de desabrigados e desalojados. Em nota, a Prefeitura disse que o principal problema em alguns pontos da cidade é o depósito de lixo e que a população deve redobrar os cuidados com a limpeza, porque nessa época do ano as tempestades são frequentes e os bueiros devem estar limpos para não ter problemas com alagamentos. Por sorte, nenhuma ocorrência grave lá na região. Subiu o número de municípios de Santa Catarina que decretaram situação de emergência por causa das chuvas da última semana. Agora são 5. O último a entrar na lista foi Camboriú, no litoral norte. Os outros são Florianópolis, Porto Belo, Itapema e Penha. No total, 25 cidades registraram estragos, segundo o último balanço da Defesa Civil. Florianópolis, a mais atingida, está recebendo e entregando os donativos nos bairros mais afetados. E para ajudar, fazendo doações de alimentos não perecíveis, roupas, produtos de limpeza e higiene, é só entrar em contato com o Projeto Somar Floripa e para saber qual ponto de coleta mais perto de você, ligando para eles. O telefone é 48-3251-6340, está aí na sua tela. Um funcionário ainda não identificado morreu vítima de choque elétrico na Praia do Santinho no início da tarde de ontem. Segundo as informações, ele trabalhava na montagem de uma estrutura para um evento no resort Costão do Santinho quando recebeu uma forte descarga elétrica. Ele não resistiu ao impacto e morreu no local. Segundo o resort, a vítima é de uma empresa terceirizada e usava materiais dessa empresa quando aconteceu o acidente. E a Polícia Federal cumpre hoje 61 mandados em 18 estados e no Distrito Federal. A operação é contra a fraude em importação de equipamentos médicos. É a segunda fase da Operação Equipos, que busca identificar uma organização criminosa que usa a aduana de Dionísio Cerqueira para contrabando. Em Santa Catarina são 2 mandados, em Tubarão e Sombrio, na região sul. Ao todo, 244 policiais, parte servidor da Receita Federal lotado em Dionísio Cerqueira, é suspeito de receber dinheiro pela facilitação da quadrilha. Cada vez mais notícias aí envolvendo as operações da Polícia Federal. E o plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que acaba com a progressão de regime para quem matar ou ferir gravemente policiais ou agentes públicos de segurança pública. E quem trata esse assunto com a gente é o Edgar Lopes, nosso especialista em segurança pública. Edgar, é uma maneira de sentir um pouco menos a impunidade no país. Boa tarde. Boa tarde, Cibele. Boa tarde a todos vocês que nos recebem tão carinhosamente. Sim, Cibele, essa sensação de impunibilidade começa a
enfraquecer um pouco com essa nova medida. Assim que aprovada a lei, né, efetivamente entrando em vigor, na realidade o que vai acontecer? Aquela pessoa que matar um policial, que tiver um crime contra o policial, porque naquele momento ele é o defensor, ele é o exemplo do Estado, ele é a figura do Estado ali. Não é por ser apenas um policial. Ele vai ter a pena dele cumprida em sua integralidade, não vai ter nenhum tipo de benefício. Ou seja, endurece mais contra o criminoso. Isso é importante para a nossa sociedade. É importante que a sociedade veja isso como um avanço contra a criminalidade. E na criminalidade a gente percebe cada vez mais, né, Edgar, um perfil dos jovens inseridos no crime, jovens, adolescentes, menores. Aqui em Santa Catarina, qual que é o perfil? Nós temos que ter os dois lados, tanto do autor como das vítimas. As vítimas aqui normalmente são pessoas de 25 anos em diante, muitas delas estão envolvidas, né, com drogas, e os autores normalmente são pessoas entre 18 e 24 anos. 43% dos crimes elucidados são pessoas dessa natureza. 21% adolescentes. Por isso também está sendo discutido o ECA, uma nova mudança para que a sociedade possa ter essa resposta. O que a gente tem nessas mudanças aí e que impacto elas podem causar caso realmente aconteçam? Porque essas mudanças não é que elas são... A discussão é antiga, mas efetivamente nada acontece, né? Sim. Semana passada, aqui no jornal, nós comentávamos sobre a mudança da maioridade penal. É uma discussão que está em bom andamento. Eu, particularmente, sou favorável, mas também vendo a educação. E a outra parte é o endurecimento da medida socioeducativa. Que hoje, aquele adolescente que comete um crime, ele no máximo tem essa punição, esse cerceamento à sociedade por 3 anos. Ela passaria até 10 anos. Ou seja, um endurecimento maior contra aqueles autores de crimes. E temos que ver também que isso influencia diretamente na situação do jovem que muitas vezes é contratado para matar um policial. Porque, não, comigo não acontece nada, eu sou menor de idade, não é menor, né? Então é complicado. A gente percebe muito nos crimes aqui, especialmente na capital, né, o envolvimento desses menores, como você falou, principalmente envolvidos com o tráfico de drogas, e muitos amando exatamente por essa falta de punição mais efetiva em relação aos menores. Para eles não acontece nada, para o traficante ou o mandante, seja quem for, também tem uma tranquilidade de não ser pego e sabendo que não vai prejudicar tanto assim, digamos, o autor do crime. Aqui, falando em autoria, a gente tem já um perfil, né? Você até separou alguns dados, sim, falando sobre quando eles confessam a autoria do crime. Tem uns dados, né? Sim, nós temos aí mais ou menos 21% dos autores. A Santa Catarina ela consegue desvendar até 50% desses crimes. E desses 50%, ou seja, dessa totalidade, nós temos 48% envolvem adultos, ou melhor, jovens de 18 a 24 anos, 21% jovens adolescentes ainda. Então é uma realidade muito grande, são muitos jovens envolvidos nessa criminalidade. São muitos jovens. Daí a gente tem em contrapartida a dificuldade da polícia em investigar, em punir, até pelo efetivo reduzido, né? Efetivo reduzido, carência de pessoal, né, no caso, carência de equipamentos, um descaso que as autoridades vêm tendo, principalmente os seus governos estaduais, com a reestruturação da polícia. Uma dificuldade também é que o policial que efetua uma prisão, ele não pode fazer muito mais que aquilo. Ele tem que levar para uma delegacia, leva para um delegado que muitas vezes está de plantão ou não estar ali, tem que esperar testemunhas, enfim, ou seja, se mudarmos isso, o policial começar a investigar o crime e levar até o final, nós ganharíamos tempo e será mais celeridade para tudo. Em relação às dificuldades, tem algum projeto, alguma frente em andamento para que mude a situação, especialmente da polícia na investigação, em relação também à captação de recursos? É difícil, né? É muito difícil, as polícias ainda não conseguem se articular. Eu sou uma das pessoas que mais colaboro nessa área. Temos que mudar. Os sindicatos, a sociedade, ela tem que entender que se a polícia não for modernizada, nós vamos viver na polícia da época do Império, onde demora muito, é um elefante branco, come muito e produz pouco. Tá certo, Edgar. Obrigada por hoje. Semana que vem tem mais. E a seguir a gente fala sobre as fake news, as falsas notícias que cada vez são mais compartilhadas. A gente volta já.
Meio-dia, 44 minutos, estamos de volta com Meio-dia Catarina. E agora nós vamos falar de saúde. Com a Clínica Santo Doutor, ficou mais barato cuidar de você. Com diversas especialidades, a Santo Doutor é referência quando o assunto é excelência no atendimento. Além de consultas, a Santo Doutor possui diversos exames laboratoriais e de imagem, como ultrassonografia e Doppler. Nesses procedimentos, o resultado sai na hora e o valor cabe no seu bolso. A Clínica Santo Doutor chegou para revolucionar o conceito de saúde e bem-estar na região da Grande Florianópolis. Precisou de consultas ou exames? Vá para Santo Doutor, no coração do Estreito. Mais informações você tem pelo telefone 48 40 42 12 42. Liga lá! E Florianópolis terá a participação da comunidade no planejamento urbano. As pessoas poderão opinar e ajudar a decidir o que é melhor para a cidade. Nesta terça-feira, o prefeito de Florianópolis assinou o decreto que lança o edital para a eleição do Conselho da cidade. O Conselho é um instrumento de gestão democrática onde a sociedade tem a oportunidade de discutir as melhores formas de promover um desenvolvimento urbano adequado. O prefeito falou sobre a importância da participação da comunidade. Primeiro, o cumprimento do Estatuto das Cidades. A cidade carecia de um conselho no formato adequado, com a representação da sociedade civil, debatendo temas importantes para a nossa cidade. Isso vai auxiliar a Prefeitura Municipal, a Câmara, a ter legitimidade nas decisões estratégicas para o desenvolvimento econômico, para o setor urbanístico de Florianópolis. E acho que é uma oportunidade, cada vez mais, de ter um governo mais participativo. Um bom planejamento urbano tem impacto na economia urbana. O que pode melhorar em Florianópolis? Primeiro, nós vamos ter um órgão com uma representação mais legítima de poder debater para onde queremos esse desenvolvimento e como queremos. Isso vai permitir dar uma celeridade muito maior, porque as divergências vão estar representadas dentro do Conselho, mas uma maioria vai poder definir o que a cidade deseja. A partir daí, a gente começa a ter mais segurança jurídica, decisões que permitem que a cidade possa se desenvolver e como se desenvolver e, obviamente, ter o apoio de toda a sociedade. O Conselho poderá acompanhar e avaliar a implantação do plano diretor, além de opinar nos processos de elaboração e alteração de programas, instrumentos, normas e prioridades. Também irá propor a realização de estudos, debates e seminários, além de acompanhar a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Nós entendemos que a criação de um conselho, enquanto órgão colegiado, ele vai arejar, ele vai ventilar, ele vai dar uma condição de que, ao invés de concentrarmos a tomada de decisões só no executivo, ele também possa compartilhar essas decisões, ele possa ter uma expertise, né, onde se valer para na tomada dessas próprias decisões. Enfim, ele qualifica a gestão pública no momento em que a administração das cidades é cada vez mais complexa, cada vez mais difícil. Se nós compusermos de forma objetiva e representativa este conselho, ganha a cidade, ganha a prefeitura, ganhamos todos nós. As inscrições deverão ser realizadas no IPUF, conforme o edital, e as entidades interessadas poderão se cadastrar como candidata à vaga no Conselho da Cidade ou somente como votante na eleição. Serão realizados eventos públicos para a eleição das vagas no Conselho, e o prefeito dará posse às entidades e, após cada entidade, indicará seus representantes. O prazo para a inscrição das entidades da sociedade civil organizada será até dia 9 de fevereiro e, a partir dessa data, estarão aptas a eleger seus representantes no Conselho da cidade. Bacana a participação da população aí nas decisões do município. Em passagem por Santa Catarina, o senador Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República, falou dos projetos para o Estado e esteve reunido com lideranças catarinenses. Em Chapecó, Álvaro Dias participou de uma reunião com lideranças ligadas ao agronegócio para discutir questões como a logística de transporte do milho, que é a base da ração que abastece milhares de animais no campo, além dos projetos das ferrovias, que poderiam baratear os custos e escoar a produção com mais facilidade do oeste do estado até os portos. Nós temos que estimular a exportação das pequenas e médias cadeias. Nós exportamos bem em relação a
produção maior. Soja, farelo de soja. Então nós temos a concentração da exportação. Nós devemos ampliar nesse campo e agregar valores com a exportação das pequenas e médias cadeias. Para o deputado estadual e presidente da Comissão da Agricultura, Natalino Lázari, essa foi uma oportunidade das lideranças catarinenses serem ouvidas e uma pauta de reivindicações foi entregue ao senador. A logística é uma delas, o transporte principalmente do grão do centro-oeste do país para a região consumidora. Santa Catarina produz pouco mais de 3 milhões de toneladas de milho, por exemplo, e precisa de 6 milhões de toneladas. Então precisamos trazer esse milho de algum lugar do mundo. E a nossa torcida é que a gente acerte no futuro uma logística de trazer esse grão compatível com o mercado daqui, para que ele possa dar tranquilidade ao nosso produtor e principalmente à nossa agroindústria. Muitas prefeituras estão aproveitando o período de férias para reformar e ampliar escolas. Em Fraiburgo, uma unidade está investindo quase 2 milhões de reais nessas obras. O período de férias escolares faz com que as prefeituras e o Estado aproveitem para acelerar as reformas nas escolas. Uma obra que está com os trabalhos avançados e deve ser entregue à comunidade escolar já nos primeiros meses deste ano é a reforma e ampliação da Escola Estadual Gonçalves Dias, em Fraiburgo. O educandário recebeu investimentos de quase 2 milhões de reais e teve os trabalhos iniciados em 2017, com prazo final de contrato em abril de 2018. A reforma e ampliação da unidade vai trazer um acréscimo de mais de 5.300 metros quadrados, que serão utilizados por... Catarina fechou o ano de 2017 com crescimento no número de doadores de órgãos. Foram registrados 282 doadores de múltiplos órgãos, número recorde na história do estado. No país, o indicador ainda não foi divulgado, mas até setembro, Santa Catarina teria uma taxa cerca de 3 vezes maior do que a média brasileira. Mas apesar do aumento de doadores, o número de transplantes caiu em relação a 2016. Por isso, a Central Estadual de Transplantes de Santa Catarina pede que as famílias conversem sobre o tema em casa, o que facilita a decisão na hora da abordagem da equipe de transplantes. E a revista Veja estampou neste fim de semana a preocupante onda de fake news, ou seja, de falsas notícias que invadiram as redes sociais. Segundo a revista, cerca de 50% das pessoas de classes A e B checam as informações antes de curtir e compartilhar. Já nas classes D e E, esse número cai para pouco mais de 20%. A Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e TV, a CAERT, já está se mobilizando para realizar campanhas de conscientização da população para os cuidados com essas falsas notícias. Como 2018 será ano de eleições, é preciso ainda mais atenção. Essas publicações têm 3 objetivos: denegrir, promover a imagem de alguém e ganhar dinheiro com os acessos. E como integrante do jornalismo da Band TV Catarina, nós reafirmamos que não precisamos de sensacionalismo para vender notícias e que o nosso compromisso aqui com você é com a verdade. E depois do intervalo vamos falar sobre os jacarés, cada dia mais vistos aqui na capital, assunto que está preocupando muita gente. Nós voltamos já. Meio-dia e 56 minutos, estamos de volta. Agora para falar dos jacarés do Papo Amarelo, que estão sendo vistos cada vez com mais frequência nos últimos dias em algumas regiões de Florianópolis. Uma das explicações pode ser as chuvas intensas que têm atingido a capital. Apesar da poluição, o córrego que fica ao lado deste shopping no bairro Santa Mônica, em Florianópolis, é um ambiente rico em peixes, tartarugas, aves e jacarés. Os répteis da espécie jacaré do Papo Amarelo são vistos normalmente em pequeno número, mas um vídeo divulgado nas redes sociais mostra mais de 10 jacarés juntos e mais agitados do que o normal. Mike é morador do bairro e diz que já viu alguns no local, mas depois das chuvas eles têm aparecido mais.
Eu acredito que sim, eu acho que a incidência deles está aparecendo muito mais depois que aumentou as chuvas. Normalmente no verão, né, eles acabam saindo mais pra fora. E eu acho que aumentou bastante sim, inclusive nos últimos dias eu tenho visto relatos de que eles realmente saíram pra fora, eu vi relatos de gente que encontraram eles nas casas, né. Os moradores deste bairro já estão acostumados a ver alguns jacarés pela região, mas agora os relatos e vídeos onde os animais aparecem têm aumentado bastante. Inclusive, o último vídeo que tem circulado pelas redes sociais mostra um jacaré sendo encontrado e capturado na praia de Canasvieiras. O vídeo mostra um guarda-vidas tendo que entrar no mar para capturar o jacaré. Turistas curiosos que passaram pela praia se aproximaram para tentar fazer vídeos e tirar fotos do animal. Segundo Marcos Leandro da Silva, diretor da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis, as chuvas fizeram com que os animais se espalhassem por lugares em que não costumam ser vistos. Existe um monitoramento desses animais, né? Mas são fatos isolados, porque devido às fortes chuvas, houve a migração talvez numa tromba d'água que ele foi pelo canal, enfim, e se deslocou até a maré. Então, é uma preocupação, é um fato que a gente acompanha e a gente pede à população que ela tome sempre muito cuidado. Dona Heloísa veio do Rio Grande do Sul para passar alguns dias em Florianópolis e disse que não sentiu medo ao ver os animais próximo à área urbana. Passamos pela ponte ali e ficamos olhando, né, se enxergamos eles, né? Porque eles vêm se tomar banho de sol, né? Então eles também fazem a parte da natureza, mas também eles procuram a natureza, né? Então eu achei muito interessante, eles estavam curtindo eles ali. Apesar de não haver registros de ataques, ao se deparar com o jacaré, a orientação é se manter longe do animal e acionar a polícia ambiental para recolhê-lo. O que a gente orienta é quando a gente encontrar algum jacaré, alguma espécie dessas na sua residência ou no habitat que a gente venha a andar, né? Que a gente ligue para a Polícia Ambiental no telefone 3269-7111, né? Solicitando a remoção desses animais. Tá certo, dada a dica aí, só acionar a Polícia Ambiental, a Fátima, os órgãos de defesa dos animais. Vamos registrar a participação do Marcos do Bela Vista 2, mandando um abraço para o irmão Gabriel, Carlos Fidelis também do Aririú de Palhoça e o Ney também de Palhoça. Todos mandando aí abraços e alô, só registrando a participação e agradecendo o carinho de sempre. Olha, o Meio Dia Catarina de hoje fica por aqui. Mais tarde, 10 para 7 da noite, tem Banho de Cidade e amanhã a gente se vê, 12h30. Até lá!